Constituição de 88. Eu vou falar aqui das características da nossa Carta Magna atual. Quais sejam: analítica, codificada, dirigente, dogmática, eclética, escrita, formal, normativa, promulgada, rígida e um contexto histórico da mesma. Então vamos ampliar um pouco para passar agora no ponto a ponto. Analítica. Por que a CF de 88 é analítica ou prolixa? É justamente, ela traz em seu conteúdo normas que não são de matéria constitucional, não é? Traz, por exemplo, um artigo, salvo engano, 242, que fala de um colégio, Colégio Dom Bosco, e vale lembrar o seguinte, que a Constituição sintética, que não é o caso do nosso diploma constitucional, ela é breve, sumária, sucinta, concisa, ela trata somente os princípios e normas gerais de regência do Estado, de normas materialmente constitucionais, ou seja, de organização do Estado, de regência do Estado. Não é o nosso caso. A nossa Constituição não é sintética, a nossa Constituição é justamente analítica ou prolixa. Codificada. Por que nossa Constituição é codificada? Justamente que traz todo o seu conteúdo num único código. Então não tem só um diploma, não é só um documento, um código. Justamente, também chamada de orgânica ou reduzida. Vale lembrar que existe, por ordem transversal, a Constituição legal inorgânica ou variada, formada por documentos difusos e diversificados. Não é o nosso caso. O nosso caso, como dito, é justamente a Constituição codificada. Dirigente. Por que nossa Constituição é dirigente? Porque ela dirige o Estado para o futuro. Esse é o verbo. Busca condicionar órgãos estatais à satisfação de objetivos estabelecidos. Por isso ela é dirigente. Dogmática. Por que ela é dogmática? Justamente porque o trabalho legislativo específico de um órgão constituinte a originou. Então ela é dogmática por causa disso, porque ela teve uma Assembleia Constituinte. Ela reflete os dogmas daquele momento que estavam presentes, de 88. Vale lembrar que Constituição Histórica, que não é o nosso caso, é criada ao longo do tempo. Não é o caso da CF, que ela é justamente dogmática pelo fato de ter levado em conta no trabalho legislativo da ocasião, qual seja, em 1988, aqueles dogmas do momento. Eclética. Por que nossa Constituição é eclética? Está aí duas mãos significando a comunhão de ideologias conciliatórias, qual seja, nós temos na nossa Constituição o conteúdo liberal, vamos falar aí exemplo do direito de propriedade, da iniciativa privada e também o cunho social, não é? Então ela é justamente por conta disso eclética, ela é eclética, diferente da Constituição ortodoxa, que possui apenas uma ideologia, no caso da China, que é a ideologia comunista. A nossa não, é uma Constituição eclética. Também é escrita. O que significa? Contemplada no único documento e contextualizando. Existem constituições que não expressam toda a normativa constitucional, levando em conta outros aspectos, tais como os costumes, exemplo, Constituição inglesa. No nosso caso não, ela é escrita, ela está contemplada em um único documento. Também é formal. Por que a nossa Constituição é formal? Contém conteúdo constitucional e extraconstitucional. O que significa isso? É justamente a CF 88 é formal, pois aborda matérias que não possuem conteúdo materialmente constitucional. Qual seja, no artigo 242, que eu até já mencionei nesse vídeo, o Colégio Dom Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Trata-se de norma apenas formalmente constitucional, ou seja, ela apenas está inserida
no corpo da Constituição, de uma forma formal, solene, todavia não diz respeito à matéria constitucional. Não é? Seria material se tratasse apenas da estrutura mínima e essencial do Estado. Então, por isso ela é formal e não é material, por conter normas formais apenas que não dizem respeito à matéria constitucional. Normativa. Por que a CF 88 é normativa? Porque ela tem o seu fulcro de acordo com a realidade social, regula as relações do poder. Então, por causa disso, ela é normativa. Justamente, regula as relações do poder em consonância com a vida no Estado. Vamos gravar esse nome? Karl Loewenstein, ele realmente que é o precursor dessa teoria ontológica, a ontologia, que tem a Constituição normativa, que cuida das normas do Estado, tem a nominativa, que está em descompasso com a realidade social, e a semântica, que justifica o autoritarismo. Nossa Constituição de 88 também é promulgada, elaborada por representantes legítimos do povo, qual seja, do Congresso Nacional. E é rígida. Por quê? Seu processo de alteração depende de procedimento mais rigoroso do que o exigido para normas infraconstitucionais. Então, para as leis ordinárias, você tem uma regra que você precisa da maioria relativa para aprovar a lei. Já as emendas constitucionais dependem da votação de 3/5 dos parlamentares nas duas casas em 2 turnos. Daí é um sistema mais rígido de aprovação. A Constituição rígida não é a Constituição imutável. A CF 88 pode ser alterada, porém de forma mais rígida através justamente das emendas constitucionais. E existe agora, ultimamente, muito falada, a Constituição superrígida. Quem defende essa tese é o ministro Alexandre de Moraes, qual seja, a rígida seria a Constituição brasileira rígida, excetuando as cláusulas pétreas, pois as cláusulas pétreas não podem ser modificadas. Então, nessa ótica, a Constituição seria super rígida, porque o processo de modificação mais rígido via emendas constitucionais existe, que a conota como rígida. Porém, como as cláusulas pétreas não podem serem modificadas, daí vem esse conceito de super rígida. Por quê? Ela é imutável no tocante às cláusulas pétreas. Contexto histórico da nossa Constituição. A Constituição de 88 trouxe ampliação das liberdades civis e os direitos e garantias individuais. A nova Carta consagrou cláusulas transformadoras com o objetivo de alterar relações econômicas, políticas e sociais, concedendo o direito de voto aos analfabetos e aos jovens de 16 a 17 anos facultativamente. Estabeleceu também novos direitos trabalhistas, tais como a redução da jornada semanal, que passou de 48 para 44 horas. Instituiu, da mesma forma, o seguro-desemprego e férias remuneradas, acrescidas de 1/3 do salário. Outras medidas adotadas da Constituição de 88 foram a instituição de eleições majoritárias em 2 turnos, direito à greve, bem como a liberdade sindical, aumento da licença maternidade de 3 para 4 meses, licença paternidade de 5 dias, criação do STJ, Superior Tribunal de Justiça, em substituição ao Tribunal Federal de Recursos, criação dos mandados de injunção de segurança coletivo e restabelecimento do habeas corpus. Foi também criado o habeas data, instrumento que é um remédio constitucional, que garante o direito de informações relativas à pessoa do interessado, mantidas em registros de entidades governamentais ou banco de dados particulares que tenham caráter público. Então, findamos aqui essa apresentação sintética da Constituição de 88. Um abraço a todos e bons estudos.